Tava aqui pensando assim, tava lendo aqui um texto e algumas anotações, e aí eu comecei a lembrar, porque que veio a calhar o mesmo assunto. E eu tava aqui pensando, porque muitas pessoas, quando você fala assim, será que isso é a vontade de Deus? Será que isso está de acordo? Será que você está vivendo conforme a vontade de Deus? Então, quando eu uso esse termo, vontade de Deus, as pessoas logo associam assim: ah, não, então eu tenho que me separar, ou seja, ela se vê separada de Deus. E então eu tenho que parar com os meus sonhos, meus projetos, tudo que eu desejo do meu coração, então não tem validade, não, o que consta, que importa é a vontade de Deus. Por que eu trouxe isso agora? Porque isso é algo assim que a gente se depara muito, principalmente se é uma pessoa cética, uma pessoa que não acredita em Deus, que mesmo até aquelas que estão próximas de Deus, talvez ainda não tenham esse entendimento. E quando ela. Porque muitas pessoas que estão dentro da igreja, ou dentro de uma religião, ou dentro de uma crença, ou dentro de. Enfim, estão vivendo uma situação que elas se veem assim. Quando se fala da vontade de Deus, pronto. É como se uma vez eu ouvi alguém falar assim: tem pessoas que têm medo de falar Deus quebra minha vida, porque tem medo que Deus vai quebrar mesmo. E aí se vai quebrar, meu Deus, como assim vai quebrar minha vida? Não, porque olha, eu aqui pensando, o medo que as pessoas têm de parar e dizer assim, olha, eu vou fazer a vontade de Deus, só de pensar em parar e tomar essa decisão gera um medo. Por quê? Porque a vontade de Deus não é a minha. Opa, eu queria fazer a minha. E aí as pessoas têm essa ideia de que fazer a vontade de Deus é ruim e eu abandonar a minha, puxa, eu tenho tanto sonho, e aí eu vou ter que parar os meus projetos. Por que a pessoa pensa desta forma e por que ela tem essa visão? Uma visão distorcida, claro. Porque o medo que está gerando nela de fazer a vontade de Deus e ter essa visão de que é ruim, na verdade ela está tendo medo da sua própria realidade. Da sua própria realidade. Porque você não se conhece. E quando a gente não se conhece, a gente teme aquilo que é desconhecido. E quando a gente não conhece a nós mesmos, então nós temos medo. E nós achamos que temos medo da realidade, da vontade de Deus. Mas na verdade é a nossa própria realidade. Porque Deus e nós somos um só. Nossa mente está ligada com a mente de Deus. Só que você que não quer ouvir Deus falar na sua mente. O medo que a gente acaba gerando na nossa própria mente, que esse medo de fazer a vontade de Deus, que é um medo mais estranho que a mente humana possa possuir, é o medo da realidade de Deus, que é a única realidade que existe, é a realidade de Deus. E a nossa mente, ela está atrelada com a mente de Deus. Deus está sempre falando conosco, mas nós, com a nossa mente tagarela, com a nossa mente pulsante, com a nossa mente pensante, que pensa, que viaja, vai para o passado, vai para o futuro, e planeja, e conversa com a mente, conversa com os pensamentos, e aí acaba que não ouve a voz de Deus. Mas o medo da vontade de Deus, resumindo, é o medo da sua própria realidade, porque você não se conhece. E quando nós passamos a conhecer Deus, nós nos conhecemos.